Estudos no Sermão do Monte, capítulo 4. Bem-aventurados os humildes de espírito. Passamos agora a considerar a primeira das bem-aventuranças, a saber, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Conforme já indiquei no capítulo anterior, não é para surpreender que essa seja a primeira das bem-aventuranças, porquanto, conforme veremos, é evidente que ela serve de chave para a compreensão de tudo quanto vem em seguida. Não há que duvidar que essas bem-aventuranças foram arrumadas em uma sequência bem definida. Nosso Senhor não as colocou em suas respectivas posições por mero acaso, acidentalmente. Antes, há nelas aquilo a que poderíamos denominar de sequência lógica e espiritual. Necessariamente, essa é a primeira das bem-aventuranças devido à excelente razão que ninguém pode entrar no reino de Deus, também chamado reino dos céus, a menos que seja possuidor da qualidade nela expressa. No reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. Essa é a característica fundamental do crente, do cidadão do reino dos céus, e todas as demais características são, em certo sentido, resultantes dessa primeira qualidade. Na medida em que formos avançando na exposição dessa bem-aventurança, verificaremos que ela indica realmente um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. Não podemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda não tenha sido despejado. Essa, pois, é uma das afirmativas que nos faz recordar que existe uma espécie de esvaziamento antes que possa haver um enchimento. O Evangelho sempre exibe essas duas facetas, ao derribamento e há também a edificação. Você deve estar lembrado das palavras ditas pelo idoso Simeão quando nosso Senhor e Salvador, que então era apenas um infante, estava aninhado em seus braços. Declarou Simeão: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Lucas 2,34. O aniquilamento vem antes da elevação. Portanto, faz parte essencial do Evangelho o fato que a convicção de pecado sempre deve anteceder a conversão. O Evangelho de Cristo condena ao pecador antes de libertá-lo. Ora, é lógico que isso é um fator fundamental. Se você preferisse que eu exprimisse essa ideia de forma mais teórica e doutrinária, então eu diria que não existe mais perfeita declaração da doutrina da justificação exclusivamente pela fé do que essa primeira bem-aventurança que assevera: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por conseguinte, ela é fundamental no que concerne a tudo quanto aparece em seguida. Não somente isso, entretanto, pois essa bem-aventurança serve de teste assaz, prescrutador, da alma de cada um de nós, não somente quando a aquilatamos a nós mesmos, mas, sobretudo, ao considerarmos a mensagem inteira do Sermão do Monte. Logo de saída, ela condena toda a ideia acerca do Sermão do Monte, que conceitua o mesmo em termos de algo que você e eu possamos fazer sozinhos, que você e eu possamos realizar por nós mesmos. Essa bem-aventurança nega tal possibilidade logo de saída. Vemos aí como essa bem-aventurança condena tão obviamente todos aqueles pontos de vista anteriormente considerados, os quais encaram o Sermão do Monte como se fora uma legislação, ou como se ensinasse que a sua observância haverá de forçar o aparecimento do reino celeste entre os homens. Já não se ouve falar muito em conceitos dessa natureza, atualmente, embora vez por outra ainda sejam ouvidos. No entanto, essas eram ideias bem populares no começo do nosso século. Os homens falavam então em inaugurar o reino e, como seu texto, sempre lançavam mão do Sermão do Monte. Pensavam-se no Sermão do Monte como se fossem sugestões que os homens poderiam aplicar sem qualquer ajuda.
Bastaria que se pregasse o Sermão do Monte para que os homens, ato contínuo, pusessem em prática os seus preceitos. Tal ponto de vista, entretanto, não somente é perigoso, como também nega inteiramente o pressuposto basilar do Sermão do Monte, isto é, essa necessidade de sermos humildes de espírito. Em outras palavras, o Sermão do Monte virtualmente nos diz: eis o monte que você precisa escalar, o elevado nível até onde você deve subir. E a primeira coisa que você precisa entender ao contemplar esse monte que lhe compete subir é que você não pode fazer tal coisa sozinho e que você, por si mesmo, é totalmente incapaz da façanha e que qualquer tentativa dessa direção não somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito desse sermão. Essa bem-aventurança condena, logo no início do Sermão do Monte, a perspectiva que o considera um programa para o homem natural, por imediatamente em ação, sem que tenha havido qualquer transformação em sua pessoa. Antes de prosseguirmos, a fim de abordarmos o Sermão do Monte de conformidade com o ponto de vista mais espiritual, há uma questão que precisa ser levada em conta no que concerne à tradução do versículo que ora consideramos. Existem aqueles que dizem que este versículo deveria ter sido traduzido como segue: bem-aventurados em espírito são os pobres. E parece que eles contam com determinada dose de apoio nessa sua opinião, quando apelam para a passagem paralela, isto é, Lucas 6, verso 20, onde se lê: bem-aventurados vós, os pobres, e onde não se faz qualquer alusão aos humildes de espírito ou aos pobres de espírito, conforme dizem outras versões. Destarte consideram as palavras desta bem-aventurança um elogio à pobreza. Não há que duvidar, porém, que os tais estão enganados. Porquanto, em parte alguma, as Escrituras ensinam ser a pobreza algo tão bom assim. Um homem pobre não está mais próximo do reino dos céus do que um homem rico, se é que estamos falando deles como homens naturais. Não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia da espiritualidade. Assim sendo, é patente que essa passagem não pode estar ensinando tal conceito. Além disso, se considerarmos aquele parágrafo inteiro de Lucas 6, penso que se tornará perfeitamente claro que Nosso Senhor estava se referindo ali aos humildes, ou seja, aqueles que não exibem o jactancioso espírito do mundo, por assim dizer, pobres somente no sentido que eles não dependem das riquezas materiais. Essa é a atitude que é ali condenada, essa dependência às riquezas materiais propriamente ditas. Como é óbvio, entretanto, há muitas pessoas pobres que dependem da riqueza exatamente como o fazem muitas pessoas ricas. Dizem essas pessoas: se ao menos eu possuísse tal ou qual quantia, e então invejam os ricos. Ora, se alguém adotado dessa atitude, não pode ser espiritualmente abençoado. Dessa maneira, não se faz aqui qualquer menção à pobreza propriamente dita. Fui forçado a ressaltar esse particular porque a maioria dos comentadores da Igreja Católica Romana, bem como os seus imitadores anglicanos, inclinam-se muito por interpretar esse trecho como se tivesse esse significado. Eles consideram essa passagem bíblica como a sua grande autoridade e base para seu voto de pobreza voluntária. O santo patrono deles é São Francisco de Assis, e a opinião deles é que somente o indivíduo assim, e outros de sua categoria, é que se conformam aos requisitos dessa primeira bem-aventurança. Asseguram que ela se refere àqueles que, deliberadamente, fizeram-se pobres, tendo voltado as costas para a opulência. O falecido bispo Gore, em seu livro acerca do Sermão do Monte, ensinava precisamente essa ideia. Essa é a interpretação característica dos católicos no tocante a essa bem-aventurança. Mas, como é evidente, diante das razões acima aduzidas, tal opinião somente violenta as Escrituras. Nosso Senhor visava aqui ao espírito, a uma certa humildade do espírito. Em outras palavras, pesados os prós e os contras, está aqui em foco a atitude de uma pessoa para consigo mesma. Isso é o que realmente importa. E não se essa pessoa é rica ou pobre. Ora, nesse fato encontramos uma perfeita ilustração daqueles princípios gerais que já havíamos postulado, de uma forma mais clara que qualquer outra coisa nas Escrituras, a total, essencial diferença entre o homem natural e o crente. Vimos que há uma bem definida distinção entre esses dois reinos, o reino de Deus e o reino deste mundo,
entre o homem que é crente e o homem natural. Uma completa separação, uma distinção absoluta. Ora, talvez não exista outra acessão bíblica que tanto saliente e enfatize tal diferença como essa, de que são bem-aventurados os humildes de espírito. Deixe-me mostrar-lhes o contraste. Temos nesse ensino alguma coisa que o mundo não somente não admira, mas também despreza. Em parte alguma você poderá encontrar maior antítese do espírito e da atitude mundanos do que nesse versículo. Que grande ênfase o mundo empresta a essa crença na autodependência, na autoconfiança e na autoexpressão. Basta-nos examinar a literatura profana. Ali se vê que, se alguém quiser vencer neste mundo, então que acredita em si mesmo. Essa é a ideia que governa, de modo absoluto, as vidas dos homens da atualidade. Efetivamente, eu diria que essa é a ideia que está controlando todas as facetas da vida dos que estão fora do cristianismo. De acordo com as ideias modernas, qual é, por exemplo, a qualidade essencial de um bom vendedor? É dar a impressão de confiança própria e de segurança pessoal. Se alguém quiser impressionar devidamente a um possível comprador, é dessa maneira que deve agir. Tal conceito é posto em prática em todos os ramos de atividade. Se você quiser obter sucesso em alguma profissão, recomenda-se que dê a impressão de ser um sucesso, assim dando a entender que realmente está obtendo maior êxito do que realmente lhe sucede, e as pessoas então comentam: esse é o homem a quem devemos consultar. Eis o princípio segundo o qual opera toda a vida moderna. Procure expressar-se, acredite em si mesmo, tome consciência das suas capacidades inatas e deixe que o mundo inteiro as veja e reconheça. Autoconfiança, segurança própria e autodependência. É fundamentado nessa crença que os homens estão imaginando que poderão fazer o reino de Deus tornar-se uma realidade no mundo. Essa é a mesma base daquele fatal pressuposto que assevera que uma sociedade perfeita poderia ser instalada na Terra através de atos do Congresso. Por toda parte manifesta-se essa trágica confiança no poder do conhecimento e da esmerada educação como tais, como se fossem meios de salvação do ser humano, meios capazes de transformá-lo e tomá-lo um indivíduo decente. Ora, no presente versículo nos é apresentado um total e absoluto contraste com aquela ideia. É uma real tragédia como as pessoas se deparam com uma afirmação como essa. Permitam-me citar a crítica feita por certo homem, anos atrás, acerca do famoso hino de Charles Wesley, intitulado Jesus, amante de minha alma. Você deve estar lembrado desse hino, que diz: Justo e santo é o teu nome, mas eu sou todo injustiça. Vil e pecaminoso eu sou, mas tu és veraz e gracioso. Essas palavras foram ridicularizadas pelo tal crítico, o qual perguntou: qual é o homem que, desejando uma colocação ou emprego, sonaria jamais em dirigir-se ao patrão, a fim de dizer-lhe, vil e pecaminoso eu sou? Ridículo. E, desafortunadamente, tal crítico declarou isso em nome daquilo que ele considerava representar o cristianismo. Vemos, pois, como sua crítica revela total distorção quanto à compreensão sobre essa primeira dentre as bem-aventuranças. Conforme haverei de mostrar-lhe, não estamos aqui considerando o homem face a face com outro, mas estamos considerando homens frente a frente com Deus. E se alguém, na presença de Deus, sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Esse é o significado da primeira bem-aventurança. Sem embargo, essa bem-aventurança nem ao menos é popular na igreja de nossos dias. Era isso que eu tinha em mente instantes atrás, quando lamentei o grande e evidente contraste entre boa parte daquilo que ocorre odiernamente na igreja e aquilo que sucedia na igreja de séculos passados, mormente na época dos puritanos. Nada existe de tão anticristão na moderna igreja cristã, como essa conversa insensata a respeito da personalidade. Você já observou tal coisa? Já notou essa tendência de se falar sobre a personalidade dos pregadores, quando então são usadas frases como esta: aquele homem possui uma maravilhosa personalidade? Incidentalmente, é trágico observar-se como aqueles que assim se manifestam parecem definir o que entendem por personalidade. Geralmente trata-se de algo puramente carnal,
porquanto está em foco mera questão de aparência física. O que ainda é mais grave é que essa atitude geralmente alicerça-se sobre a confusão que tantos fazem, por um lado, entre a autoconfiança, a autossegurança e a autoexpressão, e, por outro lado, a verdadeira personalidade de um indivíduo. De fato, vez por outra tenho percebido a tendência de nem ao menos ser levada em conta aquela virtude que a Bíblia reputa como a maior de todas as virtudes, a humildade. Já ouvi pessoas discutindo em alguma comissão a respeito de algum candidato e dizendo algo assim: sim, ele é muito bom, mas é um tanto ou quanto destituído de personalidade. Não obstante, a minha opinião sobre aquele candidato em particular era que se tratava de um homem modesto. Atualmente, nota-se com maior clareza a tendência de ser exaltada uma certa agressividade, uma determinada confiança própria, justificando-se o uso de um indivíduo esteja fazendo de si mesmo e de sua personalidade, procurando colocar-se em posição de evidência ou, conforme diz aquela expressão horrível, procurando impor-se. A propaganda que, de maneira crescente, está sendo utilizada em conexão com o trabalho cristão, proclama essa tendência em altos brados. Quando se leem os relatórios das atividades dos maiores obreiros cristãos do passado, dos maiores evangelistas e de outros, pode-se observar quão modestos eles se mostravam. Hoje em dia, entretanto, estamos passando por aquilo que é a quase total reversão dessa antiga atitude. A promoção própria ou o emprego de muitas fotografias estão ambos sendo postos em primeiro plano. Qual é a significação dessas coisas? Paulo declarou: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. 2 Coríntios 4, verso 5. Conforme esclareceu o apóstolo, quando ele esteve em Corinto, fê-lo em fraqueza, temor e grande tremor. 1 Coríntios 2, verso 3. Paulo não subia na plataforma com uma atitude confiante, seguro e desembaraçado, dando a impressão de ser alguém dotado de forte personalidade. Pelo contrário, as pessoas comentavam a seu respeito: a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. 2 Coríntios 10, verso 10. Inclinamos-nos demais por nos afastarmos da verdade e do padrão das Escrituras. Infelizmente, a igreja anda cedendo muito espaço para que o mundo e os seus métodos influenciem e controlem as suas atitudes e a sua vida diária. A humildade de espírito não é popular nem mesmo dentro da igreja, conforme acontecia antigamente, e sempre deveria ser o caso. Os crentes precisam repensar acerca dessas questões. Evitemos aceitar as coisas pela mera aparência. Acima de tudo, evitemos ser cativados pela psicologia mundana. E tomemos consciência, desde o início, de que estamos dentro de um reino diferente de tudo quanto pertence a este presente mundo mau. Entretanto, passemos agora a abordar esse tema de forma ainda mais objetiva. Que significa ser alguém humilde de espírito? Novamente, permita-me apresentar algumas ideias negativas. Ser humilde de espírito não quer dizer que deveríamos ser tímidos e fracalhões, e nem significa que deveríamos ser retraídos, fracos ou acovardados. É verdade que existem pessoas que, reagindo contra essa atitude de autoafirmação, a qual o mundo e a igreja tolamente descrevem como personalidade, pensam que é realmente assim que deveríamos agir. Todos conhecemos sobejamente aquelas pessoas naturalmente modestas, as quais, longe de se imporem aos outros, sempre se conservam em segundo plano. Assim elas nasceram, e talvez sejam mesmo naturalmente fracas, retraídas e carentes de certo senso de ousadia. Não obstante, já tivemos a oportunidade de salientar que nenhuma das qualidades mencionadas nas bem-aventuranças são características naturais. Os humildes de espírito, por conseguinte, não são aqueles indivíduos que já nasceram assim. Desvencilhemo-nos dessa ideia de uma vez por todas. Por semelhante modo, não é aqui salientado que precisamos ser praticantes de uma falsa humildade. Muitas pessoas têm confundido dessa maneira essa qualidade da humildade de espírito. Lembro-me de certa ocasião em que eu fora pregar em uma cidadezinha. Quando cheguei, no sábado à noite, um homem já estava à minha espera na estação. Imediatamente ele pediu-me para que eu lhe entregasse a minha bagagem. Na verdade, quase arrancou a força de minha mão. Em seguida falou mais ou menos nestes termos: sou diácono da igreja onde o senhor irá pregar amanhã. E ajuntou:
Eu sou um mero João Ninguém, uma pessoa sem a mínima importância. Eu não sirvo para nada. Não sou nenhum grande vulto da igreja, sou apenas um daqueles que transportam a bagagem do pastor. Ele ansiava para que eu soubesse quão humilde ele era, quão humilde de espírito ele era. Todavia, por meio da ansiedade que demonstrava para que eu reconhecesse isso, ele negava exatamente o que procurava estabelecer. O homem que, por assim dizer, gloria-se dessa forma em sua humildade de espírito, mediante tal atitude, apenas prova que não é humilde. Tudo não passa de uma atitude afetada, algo que, como é óbvio, aquela pessoa não está sentindo. Esse é um perigo que ameaça a muitas pessoas, embora não tanto quanto acontecia em tempos idos. Já houve época em que essa atitude fingida era uma maldição para a igreja, afetando tanto a aparência quanto as próprias maneiras dos indivíduos. Grande era o dano imposto à causa de Cristo, mas os evangélicos modernos têm reagido drasticamente contra essa atitude e, em determinados casos, têm cambado claramente para o extremo oposto. Estou longe de ser daqueles que defendem o uso das vestes clericais. Todavia, se eu tivesse de escolher entre elas e as roupas da pessoa que deliberadamente evita dar a impressão de que é ministro do Evangelho, sem a menor dúvida, eu preferiria as vestes clericais. Um dia desses, ouvi um homem descrever o ministro do Evangelho, e parecia-lhe que o tal pregador causara nele uma profunda impressão, visto que nem parecia ser um pastor. Ele não se parece com um pregador, comentava o tal homem. Parece-se mais com um próspero homem de negócios. Não estou interessado pela aparência externa dos homens, mas estou sugerindo aqui que o homem de Deus não deveria semelhar-se a algum próspero homem de negócios, e muito menos ainda deveria esforçar-se por causar essa impressão. Isso tão somente demonstra que ele se preocupa demasiadamente com a sua própria aparência e com a impressão que está dando aos outros. Antes, o homem de Deus deveria estar interessado pelas realidades do Espírito. O homem que deveras é humilde de espírito não precisa preocupar-se tanto com sua aparência pessoal e com a impressão que esteja causando em outros. Pelo contrário, sempre dará a impressão certa. Uma vez mais, ser alguém humilde de espírito não exige a supressão da sua personalidade. Isso também é importantíssimo. Existem aqueles que concordariam com tudo quanto venho asseverando até este ponto, mas que interpretariam dessa maneira errônea a humildade de espírito, encorajando os homens a reprimirem a sua verdadeira personalidade, como se isso fosse uma medida necessária. Ora, esse é um tema profundo que poderíamos ilustrar melhor por intermédio de um exemplo. O tipo de atitude que estamos considerando pode ser visto na história de Lourenço da Arábia. Você, por certo, está lembrado que, em sua tentativa de apagar-se a si mesmo e suprimir a própria personalidade, ele chegou ao extremo de trocar seu nome para Aeronáutico Tchau, um elemento qualquer da Real Força Aérea da Inglaterra. E você também deve estar lembrado de como ele encontrou tragicamente a morte em um acidente de bicicleta e como passou então a ser tido como um admirável exemplo de humildade e abnegação. Ora, ser humilde de espírito não significa que você tenha de fazer coisa dessa natureza. Não quer dizer que você tenha de trocar de nome, crucificando-se fingidamente ou assumindo outro caráter, personalidade ou modo de vida. Isso é algo inteiramente antibíblico, totalmente anticristão. Esse tipo de comportamento muito impressiona o mundo e também chega a impressionar aos crentes, porquanto eles consideram essa atitude como extrema demonstração de humildade. Pode-se descobrir que sempre teremos a sutil tentação de pensar que o único indivíduo que verdadeiramente é humilde de espírito é aquele que faz algum notável sacrifício pessoal, ou aquele que, seguindo o exemplo dos monges, retira-se desta vida secular, com suas dificuldades e responsabilidades. Entretanto, não é esse o método bíblico. Ninguém precisa retirar-se da vida ativa a fim de poder tornar-se humilde de espírito, e nem é mister alguém mudar de nome. Não, pois trata-se de uma transformação que se verifica no âmbito do espírito. Poderíamos dar um passo adiante e dizer que os humildes de espírito nem ao menos são os indivíduos humildes, no sentido em que falamos sobre a humildade dos grandes sábios deste mundo. Geralmente falando, aqueles que são realmente grandes pensadores também são homens humildes. O perigo reside na pouca erudição. Entretanto,
A qualidade que ora consideramos não aponta nessa direção, porque a humildade dos sábios é despertada pela vastidão dos seus conhecimentos, e não é, necessariamente, a verdadeira humildade de espírito no sentido escriturístico. Sendo esses os aspectos negativos da questão, quais seriam os aspectos positivos dessa qualidade de humildade de espírito? Penso que a melhor maneira de respondermos a essa indagação é fazê-la através de termos bíblicos. É o que disse Isaías 57,15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É aqui destacada a qualidade certa de espírito, havendo inúmeras ilustrações dessa realidade nas páginas do Antigo Testamento. Essa foi a atitude de um homem como Gideão, por exemplo, o qual, quando o Senhor lhe enviou um anjo para anunciar-lhe o grande feito que ele estava prestes a realizar, objetou: Não, não, isso é impossível. Pertenço à menor tribo de Israel e à menor família dessa tribo. O homem jactancioso, sem embargo, não age assim. Gideão, porém, realmente acreditava no que dizia, encolhendo-se diante da própria ideia de grandeza pessoal e das honrarias que haveria de receber, julgando que isso era algo simplesmente incrível. Foi essa, igualmente, a atitude de Moisés, o qual se sentia inteiramente indigno da tarefa que lhe foi dada, porquanto tinha consciência de sua inadequação e insuficiência. Também se vê idêntica atitude em Davi, quando disse: Senhor, quem sou eu, para que venhas a mim? Para ele, a visita divina era simplesmente inacreditável e deixava-o atônito. Nota-se exatamente a mesma atitude no profeta Isaías. Tendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: Sou homem de lábios impuros. Isaías 6, verso 5. É isso que significa ser humilde de espírito, e essa atitude pode ser detectada por todas as páginas do Antigo Testamento. Todavia, examinemos agora a questão do Novo Testamento. A humildade de espírito pode ser claramente vista, por exemplo, em um homem como o apóstolo Pedro, que era, por natureza, um homem agressivo, que se impunha aos seus semelhantes e era dotado de forte confiança própria, um típico indivíduo do mundo de nossa época, extravasando confiança própria e crendo em suas próprias forças. Contudo, contemplemos Pedro quando ele realmente viu ao Senhor. Foi então que ele rogou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5, verso 8. E consideramo-lo ainda quando, muito tempo depois, tributou elogios ao apóstolo Paulo em 2 Pedro 3, verso 15 e 16. Contudo, cumpre-nos observar que ele jamais deixou de ser um homem de grande ousadia. Nunca se mostrou um fracalhote, um tímido. Quanto a isso, ele jamais mudou. Sua personalidade essencial não se alterou. Ao mesmo tempo, porém, ele se tornou um homem humilde de espírito. Também podemos perceber essa atitude no apóstolo Paulo. Ele era homem igualmente dotado de tremendas potencialidades e, como homem natural, tinha plena consciência delas. Entretanto, quando lemos as suas epístolas, damos-nos conta de que a sua grande luta, até o fim de seus dias, foi a luta contra o orgulho pessoal. Por essa razão, ele continuava usando o vocábulo jactar-se. Qualquer pessoa dotada de grandes potencialidades geralmente toma consciência das mesmas. À semelhança de Paulo, tal pessoa sabe que pode realizar grandes feitos. Paulo diz-nos isso no grande 3º capítulo de sua epístola aos Filipenses, onde ele se reporta à sua anterior confiança na carne. Se fosse uma questão de mera competição conforme ele parece segredar-nos, então não temia a quem quer que fosse. E em seguida, Paulo oferece-nos uma lista dos particulares sobre os quais era capaz de vangloriar-se com razão. Todavia, depois que viu ao Senhor ressurreto na estrada para Damasco, tudo mais se transformou em pura perda. No entanto, esse homem de tão tremendas capacidades apareceu em Corinto, conforme lembramos antes, em fraqueza, temor e grande tremor. Essa foi a sua posição desde o princípio e, ao dar andamento à tarefa da evangelização, perguntou ele: Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 2 Coríntios 2, verso 16. Se houve algum homem que tinha o direito de sentir-se suficiente, esse homem foi Paulo. Não obstante,
Ele se sentia insuficiente, porquanto era homem humilde de espírito. Mas, naturalmente, podemos perceber essa atitude acima de todos na vida mesma de nosso Senhor. Ele se tornou homem. Tomou sobre si mesmo a semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8, verso 3. E embora continuasse sendo igual a Deus, não se aferrou às prerrogativas da sua deidade. Jesus resolveu que, enquanto estivesse neste mundo, viveria como um mero homem, ainda que jamais tivesse deixado de ser Deus. E esse foi o resultado, declarou ele. Nada faço por mim mesmo. João 8, 28. Eis o Deus homem, falando, nada faço por mim mesmo. E também esclareceu, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. João 14, verso 10. Nada posso fazer por mim mesmo, porquanto dependo inteiramente do Pai. Eis aí. Consideremos ainda a vida de oração do Senhor Jesus. É quando o observamos nessa prática e nos conscientizamos das suas muitas horas que ele passava em oração, que vemos a sua humildade de espírito e o quanto ele dependia de Deus Pai. Isso, pois, é o que se deve entender por humildade de espírito. Essa qualidade aponta para a completa ausência do orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Portanto, não é algo que possamos produzir por nós mesmos. Não é algo que possamos fazer de modo próprio. Pelo contrário, é aquela tremenda tomada de consciência de nossa própria nulidade, quando chegamos a enfrentar Deus face a face. Isso é ser humilde de espírito. Quero exprimir essa ideia da maneira mais vigorosa possível e assim faço com base nos ensinamentos da Bíblia. Ser humilde de espírito significa que, se alguém é crente autêntico, então não está dependendo dos seus dotes naturais, que ele vem do berço. Os humildes de espírito não dependem do fato que pertencem a determinadas famílias, não se vangloriam de pertencer a certas raças ou nacionalidades. Essas pessoas também não edificam as suas vidas sobre o alicerce do seu temperamento natural. Nem acreditam que haja alguma vantagem em sua posição natural na vida e nem depende disso ou de quaisquer potencialidades que lhes hajam sido conferidas. A pessoa que é humilde de espírito não depende do dinheiro ou de quaisquer riquezas, de que porventura seja possuidora. Se somos humildes de espírito, então não dependemos da educação recebida, nem da escola ou da faculdade particular que tivermos frequentado. Não, porquanto todas essas coisas constituíam aquilo que Paulo apodava de perda. Não, pois essas coisas serviam a Paulo apenas de empecilho para maiores realizações, visto que elas tendiam por dominá-lo e controlá-lo. Por semelhante modo, não dependeremos de quaisquer dotes naturais, de personalidade, de inteligência ou de habilidades gerais ou particulares. Não dependeremos, por igual modo, de nossa própria moralidade, conduta ou bom comportamento. Não apelaremos em nenhum sentido para a vida que temos vivido ou que estamos tentando viver. Não, mas consideraremos todas as coisas da mesma maneira como Paulo as considerava. É nisso que consiste a humildade de espírito. Precisamos gozar de completa libertação de todas essas coisas, e todas elas precisam estar ausentes de nossas vidas. Repito, ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia, de sua graça. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou quando, havendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, isto é, humildade de espírito. Quando nos vemos em competição com outras pessoas deste mundo, dizemos: sou capaz de competir com elas. Pois bem, no que tange a este mundo, essa atitude talvez seja muito boa, se é que a apreciamos. Porém, quando uma pessoa já teve suas ideias aclaradas a respeito de Deus, necessariamente sente-se como quem está morto, conforme sucedeu a João na ilha de Pátimos. Precisamos sentir-nos assim, quando estamos na presença do Senhor. Qualquer atitude natural que porventura reste em nós, terá que desaparecer, porquanto tal atitude não somente é desmascarada quanto à sua insignificância e debilidade, mas, ao mesmo tempo, tornam-se evidentes a sua pecaminosidade e imundícia.
Portanto, façamos a nós mesmos as seguintes perguntas. Pareço-me com essa descrição? Sou mesmo humilde de espírito? Como é que me sinto a meu respeito quando penso em termos de Deus e na presença de Deus? Em minha vida diária, quais são as coisas que costumo dizer sobre o que costumo orar e o que costumo pensar sobre mim mesmo? Assim sendo, que coisa miserável é essa jactância naquilo que é meramente acidental em minha vida, pelo que também não sou responsável, essa jactância naquilo que é artificial e que nem ao menos será levada em conta no grande dia em que tivermos todos de comparecer diante de Deus. Este meu pobre eu. Aquele hino de Lavater expressa admiravelmente bem essa questão. Faze que diminua mais e mais este pobre eu. E também, ó Jesus Cristo, cresça mais em mim. Isto posto, como é que alguém se toma humilde de espírito? A resposta a essa indagação é que não olhemos para nós mesmos e nem comecemos a tentar fazer as coisas por nossas próprias forças. Esse foi o erro colossal do monasticismo. Em seu desejo de realizar tal feito, aquela pobre gente pensava: preciso evitar o convívio da sociedade, preciso sacrificar a minha própria carne e fazê-la sofrer privações, preciso mutilar o meu corpo. Não e não, pois quanto mais assim fizermos, tanto mais tomaremos consciência de nós mesmos e menos seremos humildes de espírito. A única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. Leia o grande livro que versa sobre Deus, examine a sua lei, verifique o que ele espera de nós, imagine-se de pé diante dele. Ser humilde de espírito, por semelhante modo, é contemplar ao Senhor Jesus Cristo, vendo-o conforme ele é descrito nos evangelhos. Quanto mais assim fizermos, tanto mais compreenderemos a reação dos apóstolos que, ao contemplar a Jesus Cristo e qualquer coisa que ele acabara de realizar, exclamavam: aumenta-nos a fé. Lucas 17:5. Perceberam que a sua fé era insignificante. Sentiram que a fé era fraca e pobre. Senhor, aumenta-nos a fé. Pensávamos que tínhamos alguma fé, porquanto expulsávamos demônios e pregávamos a tua palavra. Mas agora percebemos que nada temos, aumenta-nos a fé. Sim, olhe para Jesus Cristo. E quanto mais você fixar nele os olhos, tanto mais você se sentirá nulo em si mesmo. E tanto mais humilde de espírito você se tornará. Olhe para ele. Continue olhando para ele. Volva-se para a experiência dos santos. Considere os homens que mais plenamente foram cheios do Espírito Santo e usados nas mãos de Deus. Porém, acima de tudo, olhe novamente para Cristo. E então você nada terá de fazer por si mesmo, por tudo já terá sido feito. Realmente, você não pode volver os olhos na direção de Cristo sem sentir sua absoluta pobreza e nulidade. E então você poderá dizer para o Senhor: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agrado, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, ele é o todo suficiente, sim, tudo quanto me falta em ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, venho a ti.